Boa noite. Boa noite. Petrobras afirma que o óleo que atingiu as praias do Nordeste foi extraído de 3 campos de petróleo na Venezuela. A origem do vazamento ainda não foi identificada. O governo federal lança programa para qualificar e abrir vagas de trabalho para jovens entre 18 e 29 anos. E você vai ver também. É preso nos Estados Unidos o empresário conhecido como Rei Arthur. Foragido há 2 anos, ele é acusado de envolvimento na compra de votos para a escolha do Rio para sediar as Olimpíadas de 2016. Tragédia de Brumadinho completa 9 meses e até agora ninguém foi responsabilizado pelas 252 mortes confirmadas. União Europeia aceita novo adiamento do Brexit para o Reino Unido debater antecipação de eleição. No 8º dia de protestos no Chile, Congresso do país é esvaziado após tentativa de invasão. Vários manifestantes foram presos e até agora 19 pessoas morreram. Estas e outras notícias em instantes no Rede TV News. No último dia de visita à China, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. O correspondente Marcelo Espíndola traz os detalhes. O encontro ocorreu por volta das 5 da tarde no horário de Pequim. Lado a lado, os presidentes ouviram a execução do hino nacional do Brasil. Depois, passaram em revista as tropas do Exército Popular de Libertação da China. Dentro do palácio, a reunião entre Jair Bolsonaro e Xi Jinping durou 1 hora. Foram assinados 8 protocolos, que envolvem energia renovável, carne bovina processada e farelo de algodão usado para a ração. Os chefes de Estado também firmaram acordos relacionados ao intercâmbio de jovens estudantes e à facilitação dos trâmites nas aduanas dos 2 países. Bolsonaro disse que aproveitou a ocasião para convidar a China para participar do mega leilão de petróleo do pré-sal no início de novembro. Eu falei também com o presidente Xi e as informações que eu tive que a China tem interesse em participar desse leilão. E é bom para todos nós. Outros assuntos como a tecnologia de internet 5G e a cooperação na área militar também foram debatidos. No final da conversa, algo nesse sentido apareceu. Tá? Não há dúvida que todos os países, em especial os bélicos, nucleares, como os Estados Unidos, China, entre outros, queiram fazer esse tipo de intercâmbio ou de acordos militares. Como lembrança, o presidente chinês, que é fã de futebol, ainda ganhou uma camisa do Flamengo. Além de ampliar a relação comercial entre os países, esse encontro também tem uma conotação simbólica. Marca os 45 anos da relação bilateral entre Brasil e China. Bolsonaro também participou de um seminário empresarial que reuniu cerca de 400 empreendedores. Em discurso, agradeceu a isenção da China na polêmica ambiental sobre as queimadas da Amazônia. Muito obrigado ao governo chinês. No fim da noite, fora da agenda oficial, o presidente saiu para conhecer um shopping em Pequim. Amanhã, a comissão embarca para os Emirados Árabes. Marcelo Espíndola, enviado especial a Pequim para o Rede TV News. A China está adiantadíssima nessa sofisticada tecnologia do 5G que o Brasil pretende implantar e que deve revolucionar a era da computação. Pequim e Washington travam uma verdadeira guerra nesse setor. Inclusive, os americanos dizem que a compra do sistema chinês vai permitir que a China espione o país onde esse sistema estiver instalado. Nesse caso, evidentemente, não conta a amizade e sim a conveniência de escolher o melhor sistema pelo menor preço.
Em um evento sobre direito constitucional, o procurador da República, Deltan Dallagnol, disse que o fim da prisão em segunda instância premia a impunidade do colarinho branco e de corruptos poderosos. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, falou por pouco mais de 1 hora em um congresso promovido por 2 faculdades e defendeu a prisão após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal sempre admitiu como constitucional a prisão em segunda instância. O fim da prisão em segunda instância vai significar a impunidade de colarinhos brancos e corruptos poderosos. Justiça lenta no Brasil é impunidade. Por isso, nós estamos todos muito preocupados com os efeitos dessa decisão do Supremo sobre o combate à corrupção. Além de opinar sobre o julgamento no STF sobre a prisão após condenação em segunda instância, o procurador da Justiça, Deltan Dallagnol, criticou aqueles que questionam a Lava Jato e chamou de teoria da conspiração qualquer insinuação de que a operação tenha sido executada com o propósito de condenar um único grupo específico de pessoas. Não bastasse o fato de que a Lava Jato atingiu pessoas de todo o espectro partidário, a gente está falando de mais de 20 partidos atingidos pela Lava Jato, atuam na Lava Jato 15 procuradores da República, pessoas que têm diferentes visões do mundo, diferentes visões ideológicas, e dizer que centenas de pessoas envolvidas na Lava Jato, se nós formos tomar em conta policiais, auditores, juízes, servidores, com diferentes cargos, todos comprometidos pelos seus cargos a desempenhar o serviço para a sociedade, se conluiaram para atrair os deveres do seu cargo e prejudicar ou beneficiar A ou B, é uma teoria da conspiração sem qualquer base na realidade. O desembargador federal Fausto de Santis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também esteve presente e comentou com preocupação o julgamento no STF. Vejo com preocupação a decisão, mas eu sou magistrado também, tenho que aguardar. E uma vez decidido, não se tem muito o que fazer. A prisão após condenação em segunda instância estava sendo julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Dias Toffoli suspendeu os trabalhos. 7 ministros já votaram, 4 a favor e 3 contra. As sessões devem ser retomadas no começo de novembro. Outros 4 ministros devem sacramentar a decisão. Além da insegurança jurídica provocada pelas idas e vindas do STF, a questão da prisão de segunda instância, se a decisão se confirmar, vai colocar na rua, vai libertar 5.000 bandidos de todos os matizes. Eles serão simplesmente devolvidos às ruas, inclusive o ex-presidente Lula. Um tribunal desse porte assusta quando muda de posição como se muda de roupa. E dos que serão soltos, vale a pena lembrar, quem tiver bons advogados vai aproveitar a lentidão de nossos tribunais para tentar a prescrição. Assim, eles sairão livrinhos da Silva. As vítimas, ora, dirão eles, as vítimas que se danem. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A informação é da revista Veja. A reportagem tem como base um depoimento do empresário Marcos Valério, condenado por atuar em esquemas de desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para o governo do PSDB em Minas Gerais e no caso do mensalão do PT. Marcos Valério teria afirmado que em 2003, o então chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, o chamou e disse: "O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, e preciso que você resolva." Ele se referia a Ronan Maria Pinto, dono de jornal e de empresas de ônibus no ABC Paulista, condenado por participar de um esquema de corrupção no transporte público de Santo André na gestão do prefeito Celso Daniel, do PT.
Valério entendeu que deveria comprar o silêncio de Ronan e o procurou. Segundo a Veja, Valério teria dito que quando exigiu dinheiro para ficar calado, Ronan declarou que não ia pagar o pato sozinho e queria citar o presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André. Nas palavras de Valério, Ronan ia apontá-lo como cabeça da morte de Celso Daniel. O assassinato de Celso Daniel, em 2002, foi considerado crime comum pela Polícia Civil Paulista, mas suspeitas de que possa ter sido um crime político mantêm a investigação aberta no Ministério Público de São Paulo. Marcos Valério contou que conseguiu fazer uma operação disfarçada com o Banco Chaim, um empréstimo de 12 milhões de reais em troca de um contrato de operação com a Petrobras no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo Valério, dos 12 milhões, 6 foram para Ronan e a outra parte foi entregue ao petista Jacob Ittar, amigo de Lula e ex-conselheiro da Petrobras. No depoimento, Marcos Valério contou que a cúpula do PT sabia da chantagem de Ronan e da compra do silêncio dele, inclusive o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem, Valério disse: "Eu virei para o presidente e falei assim: 'Resolvi, presidente'. E ele falou assim: 'Ótimo, graças a Deus'." Ainda segundo a revista, essas declarações de Marcos Valério foram dadas num depoimento ao Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais. Mas em nota, o Ministério Público paulista comunicou que não recebeu informações oficiais sobre esse depoimento e que aguarda o compartilhamento dele para definir os próximos passos da apuração. Em comunicado, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, declarou que as mentiras reproduzidas como novidade pela Veja já haviam sido vendidas por Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República em 2012 e à Lava Jato em 2016, numa desesperada tentativa de envolver o ex-presidente Lula em mais uma falsa acusação. Segundo ela, Veja apresenta como se fosse recente um depoimento prestado por Marcos Valério em outubro do ano passado e que não gerou desdobramentos. O PT vai processar a revista. Gilberto Carvalho afirmou que não conhece e jamais falou com Marcos Valério. Declarou que não é verdade que Ronan Maria Pinto tenha feito chantagem contra ele ou contra Lula. Segundo Carvalho, a morte de Celso Daniel foi investigada pela Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal, ambas sob o governo do PSDB. O inquérito foi contestado, mas um segundo chegou às mesmas conclusões. A defesa de Ronan Maria Pinto afirmou que Marcos Valério propaga mentiras com o objetivo de alcançar uma colaboração premiada. Por telefone, a defesa de José Dirceu declarou que a credibilidade de Marcos Valério é nula. É bom tomar cuidado com essa história. As acusações de Marcos Valério, ao que se sabe, não trazem nenhuma prova ou indício da participação de Lula no assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, embora tudo leve a crer que o crime teve caráter político. Não há provas nos fatos, nem de diálogos emitidos por Marcos Valério nessa história. Ninguém pode aceitar uma acusação que não tem indícios nem provas. Centenas de farmácias de manipulação de todo o país cobram na justiça uma resposta do WhatsApp para uma série de bloqueios de contas empresariais. O aplicativo é usado pelos estabelecimentos para receber pedidos e tirar dúvidas de clientes. Nesta farmácia de Belo Horizonte, a conta no aplicativo foi bloqueada na última segunda-feira. A gerente recebeu esta mensagem: seu número de telefone está banido do WhatsApp. Ninguém entendeu nada. E aí o telefone tocava e cliente mandando mensagem sem saber, reclamando que não tinha retorno. Sem a ferramenta, as vendas despencaram. Para não perder contato com os clientes, a farmácia disponibilizou um novo número. O estabelecimento tem 3 unidades na capital mineira e cerca de 50 mil pessoas cadastradas. Aqui nesta sala funciona a central de telemarketing da farmácia. Os atendentes recebem até 400 pedidos por dia. As solicitações pelo aplicativo de mensagens correspondem a 70% das vendas. Um cliente encaminha a foto da receita para a gente pelo WhatsApp. Aí a gente realiza a impressão dessa foto e encaminha o orçamento para ele. Em Minas Gerais, 40 farmácias de manipulação tiveram as contas banidas do WhatsApp.
Em todo o país, são cerca de 500 casos até agora. Os bloqueios começaram no dia 3 de outubro. Isso está sendo feito de uma maneira arbitrária. Não é entrar em contato com a farmácia, simplesmente é bloqueado o WhatsApp, sem dar nenhuma informação pelo motivo que isso está acontecendo. A associação que representa as farmácias entrou com um processo na justiça. A entidade alega que os estabelecimentos não vendem remédios pelo aplicativo, apenas recebem pedidos, orçamentos e tiram dúvidas. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite esse tipo de atendimento. A Anfarmag está, então, buscando aí uma conversa, para entender por que isso está sendo feito. Em nota, o WhatsApp informou que alguns produtos vendidos pelas farmácias de manipulação não se enquadram na política comercial do aplicativo. Os estabelecimentos alegam que os bloqueios prejudicam principalmente o consumidor. A gente espera que isso resolva, porque não tem nada, a gente não está fazendo nada de errado. A gente só está prestando um serviço para a comunidade. O governo federal lançou um edital para qualificar 800 jovens entre 18 e 29 anos que estão desempregados. Esta é a primeira fase da política de qualificação profissional desenvolvida pela Secretaria Especial de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia. A empresa que vencer a disputa só irá receber caso alcance uma meta estabelecida pelo governo, que vai levar em conta o número de jovens que irão conseguir emprego após os cursos. A duração do trabalho tem de ser de pelo menos 4 meses. Inicialmente, serão 800 vagas para pessoas entre 18 e 29 anos em todo o Brasil. Os cursos terão duração mínima de 250 horas. De acordo com o governo, a seleção vai ser feita pelas próprias empresas, que vão qualificar os jovens. Se a experiência alcançar bons resultados, o projeto será ampliado. E vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos, que tem novas informações sobre as outras medidas econômicas que devem ser anunciadas na semana que vem. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. A expectativa é grande e o desafio também, Emprego e qualificação são, sem dúvida nenhuma, os maiores desafios da equipe econômica neste momento. E o pacote tem isso como alvo, sim. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. De pronto, nós já sabemos, por exemplo, que agora, depois do retorno do presidente de seu tour pela Ásia, o governo vai enviar ao Congresso uma medida provisória com o chamado Emprego Verde-Amarelo. Ou seja, é um pacote de estímulos ao aumento no número de vagas e, principalmente, na melhor qualificação desses milhões de brasileiros desempregados. Estímulo ao mercado de trabalho, estímulo à qualificação desses trabalhadores com até 29 anos, maiores de 29 anos e maiores de 55 anos. Vai pegar as duas pontas. Essa é a ideia do presidente Bolsonaro. O programa Emprego Verde Amarelo, confirmado hoje por ele na China, traz incentivos do tipo quê? Do tipo desoneração da folha de pagamento, redução cerca de 50% do FGTS, isso para as empresas que contratarem jovens ou profissionais desempregados há mais de 2 anos. Não vamos esquecer, claro, da importância das reformas administrativa e tributária. E olha, as medidas que o governo trata neste momento implicam mudanças tanto para o emprego público quanto emprego privado. Já foi anunciado, por exemplo, o fim da estabilidade para os novos servidores concursados, novos. Foi anunciada também a desindexação desses salários. As novas medidas a serem anunciadas incluem medidas do tipo concessão de crédito, crédito mais barato, crédito diferenciado para as empresas que fizerem o quê? Que investirem na expansão dos seus negócios com contratação de mão de obra. Aí consegue ter um dinheirinho mais barato para investir na ampliação dos seus negócios. Está indo no caminho certo. Ideias de bom senso, por enquanto. Muito bom, Salete. Obrigada, viu? Boa noite para você. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi diagnosticado com trombose venosa. Ele segue internado no Hospital Sírio-Libanês e sem previsão de alta. Covas foi internado na quarta-feira para tratamento de uma eripizela, que é uma infecção na pele. Agora, constatou-se também a trombose.
O prefeito Erizipela, desculpa. O prefeito de São Paulo é acompanhado pelas equipes médicas dos médicos Davi Uip e Roberto Calil Filho. Termina amanhã a Feira de Tecnologia Web Connection. O evento, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo, reúne líderes de vários setores para discutir a tecnologia da informação para startups. Desde que o conceito de startups se firmou no Brasil, o número de pessoas que investem no ramo só aumenta. São 15 mil empresas no país. No último ano, o volume de negócios cresceu 50%. A feira tem o objetivo de conectar o ecossistema do setor. Por isso, reúne estudantes, empresários, investidores e o governo. O objetivo de curadoria do evento foi ter todos os elementos do ecossistema presentes e conectando-se ao longo dos 3 dias de evento. A Web Connection conta ainda com 46 mesas de discussão sobre inovação, sempre com viés tecnológico. Entre os palestrantes está Amilcar Idalevo Neto, Head of Value Creation da Rede TV, que falou sobre novas tecnologias desenvolvidas na emissora. A Rede TV ela é uma empresa única no mercado, que ela transita em vários ambientes, vários oceanos, e mais do que uma apresentação, acho que é uma troca de ideia, né? Mostrar um pouquinho das fórmulas e resultados que a gente está conseguindo obter com todos esses novos negócios, novos modelos de negócio que nós estamos levando para o mercado, e ouvir um pouquinho também das iniciativas e como que dá para a gente ter essa constante evolução como empresa, como companhia, nesse mundo tão dinâmico que a gente está vivendo. A Polícia Civil de Minas Gerais descartou a hipótese de que a menina que caiu do 9º andar de um prédio em Belo Horizonte tenha sido jogada pela janela. Ela se recupera bem e já deixou o CTI. De acordo com o laudo da perícia, não foram encontrados indícios no apartamento de que a pequena Clara Luíse Pereira Paz, de 10 anos, tenha sido empurrada. Não foram encontrados sinais de violência e nem de arrombamento no imóvel. A principal suspeita é de que a criança tenha sonambulismo. E parentes informaram à polícia que ela já teria passado por uma crise anterior. O acidente foi no dia 13 de outubro. Clara passava ao fim de semana do Dia das Crianças com os primos e caiu do 9º andar do prédio, cerca de 25 metros de altura. A perícia ainda indicou que a queda atingiu uma velocidade de 80 km por hora. A menina só sobreviveu porque foi amortecida pelo telhado do apartamento que fica no térreo. Clara passou por 2 cirurgias, mas já está no quarto e respira sem a ajuda de aparelhos. A conta de luz vai ficar mais cara em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou que a bandeira tarifária para o próximo mês será a vermelha de patamar 1. Na prática, isso significa um custo de R$ 4,16 a mais para cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, os motivos são os reservatórios abaixo da média e a previsão de estiagem. A polícia investiga denúncias de estupro dentro de um dos campos da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. A universidade também abriu sindicância para apurar as acusações. Neste campus da Universidade Federal do Ceará, na periferia de Fortaleza, estudam mais de 15 mil alunos. Aqui, o clima é de medo. Muitas vezes eu saio, meu bloco é aqui atrás e vou pegar o ônibus ou aqui ou lá fora, e é sempre locais escuros. Isso já tinha passado pela minha cabeça, mas é realmente assustador. A notícia de que estupradores estariam agindo dentro da UFC deixou os estudantes em estado de alerta. Tem dias que eu espero meus amigos que têm aula até mais tarde para não ir para casa só e não ficar na parada. Realmente, andar sozinha aqui não é uma opção. As mensagens começaram a ser divulgadas em grupos de WhatsApp. Nesta, o texto cita que os criminosos seriam os próprios alunos. Nesta outra mensagem, o texto diz que são 8 meninos que agem em grupo e que usam luvas para não deixarem digitais. A situação é tão preocupante que uma festa de Halloween que aconteceria hoje foi cancelada. Na mensagem publicada nas redes sociais,
Os organizadores dizem que os motivos são as denúncias de assédio e coisas mais sérias, e que o cancelamento seria para evitar mais vítimas. A Polícia Civil confirmou por nota que foram registrados 2 boletins de ocorrência, um por denúncia de estupro e o outro por crime contra a dignidade sexual. Os 2 casos teriam acontecido neste campus da UFC. As denúncias foram encaminhadas à Polícia Federal, que vai investigar os casos. A direção da Universidade Federal do Ceará se reuniu hoje e decidiu adotar novas medidas de segurança no campus do PC, como o reposicionamento dos postos de vigilância e melhoria na iluminação. Por nota, informou também que abriu uma sindicância para a apuração e a adoção de todas as providências cabíveis. O procedimento é realizado sob sigilo para preservar os nomes das vítimas e não prejudicar as investigações. No início da noite, um universitário suspeito de cometer os estupros foi preso. O nome dele não foi divulgado. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi ver de perto o impacto que o derramamento de óleo provocou nas praias de Pernambuco. 200 milhões de reais serão liberados pelo governo para minimizar o prejuízo de pequenos empresários. O ministro desembarcou no Recife pela manhã. Em seguida, sobrevoou o balneário de Porto de Galinhas, litoral sul pernambucano. À tarde, concedeu coletiva à imprensa na capitania dos portos. Também participaram do encontro o secretário estadual de Turismo, Rodrigo Novaes, e os comandantes do Sindacta 3, brigadeiro César Faria, e de operações navais, almirante Leonardo Puntel. 150 praias do Nordeste foram afetadas pela poluição. O petróleo atingiu ecossistemas de 14 unidades de conservação ambiental no país. Entre as áreas afetadas, parques nacionais e áreas de proteção ambiental, que são fundamentais para a pesca e para o turismo da região. O ministro disse que o governo federal vai abrir uma linha de crédito para pequenos e médios empresários do setor turístico nordestino, impactado pela tragédia ambiental. Então, o governo federal, através do Ministério do Turismo, nós estamos oferecendo 200 milhões de reais em linhas de crédito, que seja até para capital de giro, aqueles pequenos e médios empresários que se sentirem impactados e que possam ver aí os seus rendimentos abalados no comércio, que a gente facilite esse acesso ao crédito para capital de giro, reformas, investimentos de diversa natureza. Um exército de voluntários continua trabalhando para limpar as praias, mas eles cobram maior planejamento do poder público. Os voluntários realmente estão respondendo, realmente a gente tem uma equipe engajada, mas o planejamento estratégico deve ser feito pelos órgãos competentes. Não pode barrar, não é para barrar voluntários, não é para dificultar, é para fazer um raciocínio lógico, divisão de equipes, o trabalho, o que é melhor, o que é que tira, então é isso que eu estou falando. Aqui, como você pode ver, é estuário, aqui tem a beleza também, o meio ambiente. A gente não pode de jeito nenhum deixar que essa degradação chegue nessa parte de cá, porque se chegar aqui para tirar desse manguezal é muito difícil. O petróleo possui componentes que causam riscos à saúde. Alguns são cancerígenos. A intoxicação aguda provoca náuseas e dor de cabeça. 19 pessoas já foram atendidas em postos de saúde por causa do contato com o óleo que poluiu as praias. A Petrobras afirmou hoje que o óleo que atingiu as praias do Nordeste são de 3 campos venezuelanos. A estatal disse também que o produto não é produzido nem comercializado pela companhia. Os órgãos competentes continuam investigando de onde teria vazado o material. Familiares de vítimas e moradores de Brumadinho relembraram hoje os 9 meses da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Vale. Até agora, ninguém foi responsabilizado pelas 252 mortes confirmadas. A homenagem se repete pela 8ª vez. Na entrada da cidade, familiares e amigos das 270 vítimas se reuniram com faixas e cartazes. Uma rosa foi entregue às mães que perderam seus filhos.
252 mortos foram identificados e 18 pessoas estão desaparecidas. Os familiares pedem que o Corpo de Bombeiros não encerre os trabalhos até que todas as vítimas sejam encontradas. Já são 274 dias de buscas na maior operação de resgate do Brasil. A Justiça do Trabalho de Minas condenou a Vale a pagar R$1,5 milhão para a família de Fauler Douglas da Silva Miranda, funcionário terceirizado da mineradora, que está entre as vítimas da tragédia. Essa é uma das primeiras indenizações determinadas pela Justiça. Com as investigações ainda em andamento, ninguém foi responsabilizado pela tragédia. E 10 dos 12 membros do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais decidiram, na tarde de hoje, conceder a Samarco uma licença para voltar a operar em Mariana, na região central do estado. A decisão foi tomada cerca de 4 anos após o estouro da barragem do Fundão, a maior tragédia socioambiental do país. A lama de rejeitos atingiu mais de 40 cidades de Minas e Espírito Santo. 19 pessoas morreram na tragédia. Um temporal em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, provocou a morte de uma mulher e causou vários estragos pela cidade. A chuva de granizo durou cerca de 20 minutos e deixou um rastro de destruição pela cidade. Parte da estrutura dessa empresa desmoronou e o local foi interditado pelos bombeiros pelo risco de desabamento. Ninguém ficou ferido. O temporal assustou pela quantidade de pedras de gelo que cobriu a cidade e as pistas das rodovias próximas. Os telhados de algumas residências foram danificados e os vidros de vários automóveis ficaram destruídos. O vento forte arrancou o teto deste posto de combustíveis. Alunos de 10 escolas ficaram sem aulas hoje. O caso mais grave foi a morte de uma mulher. Hilda Leandro de Jesus, de 49 anos, tentou se proteger do temporal debaixo de um eucalipto. Ela foi atingida pelo tronco da árvore e não resistiu. Essa é a primeira vítima do período chuvoso que começou este mês em Minas Gerais e vai até fevereiro. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil neste fim de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, não foi só em Minas que teve chuva de granizo não, viu? Olha só o tamanho das pedras de gelo que caíram em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Impressionante, né? Também teve granizo em Santa Catarina, na capital Florianópolis, em várias cidades do sul do estado. Olha só, essa piscina ficou completamente coberta de pedras de gelo. Amanhã ainda pode ter chuva de granizo nessa área em destaque do mapa, que vai desde o norte do Brasil, passando pelo Mato Grosso, Goiás, até Minas Gerais. Em toda essa faixa aqui, pode ter chuva forte, acompanhada de raios e também vendaval. O sábado vai ser de tempo encoberto, mais nublado, em Palmas, Brasília e também em Rio Branco. E apesar das pancadas de chuva, as temperaturas seguem altas. Em Palmas, ar bastante abafado, máxima de 34 graus. Mas o que vai predominar mesmo amanhã, por grande parte aí do Brasil, é o sol. Ele aparece com força, o tempo fica seco, sem chuva no extremo norte, entre Roraima e o Amapá, pelo nordeste do Brasil. E nessa outra área em amarelo aqui, que pega o sul do Mato Grosso, sul de Goiás, interior de Minas, grande parte de São Paulo, pegando toda a região sul do Brasil. E aí é importante se proteger bem do sol, porque o índice de raios ultravioleta vai atingir aí um nível extremo, podendo provocar danos à pele e também aos olhos. Então, use boné, óculos e, claro, protetor solar indispensável. Na capital paulista, o sol brilha forte nos próximos dias, esquenta bem. Até segunda-feira, a máxima chega aos 34 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite, amanhã e também na segunda-feira. E já que o final de semana vai ser de sol, vamos fazer um tour em algumas praias aí do Brasil, começando pelo litoral paulista, Praia do Gonzaga em Santos. Vai dar para curtir bem, sol, pancadas de chuva só no
finalzinho do dia. No domingo o tempo fica firme aí o dia todo. Agora no Rio de Janeiro a gente vê aí a praia de Copacabana, muito sol, calor, pancadas de chuva de final de tarde. Vai dar para aproveitar bem o dia aí antes da chuva. Agora em Salvador, praia de Itapuã, o sol brilha forte durante todo o final de semana, máxima na casa dos 30 graus. E vai ser assim por todo o litoral do Nordeste, vai da praia. Em Fortaleza, muito sol, calor de 32 graus. O sol brilha forte o dia todo e vai ser um dia bastante quente, com máxima de 36 graus em Boa Vista, Cuiabá e também em Campo Grande. E até para os gaúchos, o sábado vai ser quente. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 31 graus. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Foi preso hoje nos Estados Unidos o empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur. Ele estava foragido há 2 anos e é acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Uma prisão aguardada desde 2017. Arthur César de Menezes Soares Filho constava na lista de procurados pela Interpol, a Polícia Criminal Internacional. A detenção ocorreu em Miami, na Flórida, onde o empresário tinha uma vida de luxo que, segundo o Ministério Público Federal, era bancada pelo dinheiro que foi tirado dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Arthur Soares ganhou o apelido de Rei Arthur porque, nas 2 gestões do governador Sérgio Cabral, era considerado o rei dos contratos. Suas empresas prestavam serviços a pelo menos 10 secretarias estaduais e chegaram a faturar juntas cerca de 3 bilhões de reais. Em depoimento à Justiça Federal em julho deste ano, Sérgio Cabral admitiu que comprou por 2 milhões de dólares os votos que garantiram a escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016 e que a propina foi financiada pelo Rei Arthur. Ainda não se sabe quando e nem para onde será feita a extradição de Arthur Soares. A expectativa é de que o empresário seja levado para o Rio de Janeiro ou Brasília. Uma audiência na Justiça Americana está prevista para acontecer em 2 semanas. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Sexta-feira complicada para o paulistano. O tombamento de um caminhão prejudicou o trânsito em várias rodovias que cortam a capital de São Paulo. Foram mais de 10 horas de interdições. A carreta tombou por volta das 6 horas da manhã no Rodoanel, na altura do quilômetro 22, na cidade de Osasco. O trecho foi totalmente interditado por segurança e o congestionamento chegou a 14 quilômetros. O Rodoanel dá acesso a várias rodovias que sentiram o reflexo do trânsito. A mais prejudicada foi a Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. O caminhão carregava uma substância química de risco elevado e, segundo o Corpo de Bombeiros, o produto só poderia ser retirado quando outro veículo vindo de Santos chegasse ao local. A operação começou por volta das 2 horas da tarde. Pequena quantidade de vapor desse produto seria o suficiente para já gerar um incêndio. Uma estrutura para desintoxicação foi montada no local e alguns profissionais usaram roupas de proteção. Aos poucos, os carros podiam seguir, mas o trecho só foi totalmente liberado às 4h40 da tarde. As causas do acidente ainda serão investigadas. Um motorista de um veículo de passeio teve ferimentos leves e o caminhoneiro, que teria passado mal, ficou preso às ferragens e foi levado a um hospital na região. Na Califórnia, autoridades ordenaram que milhares de pessoas deixem suas casas por conta de incêndios florestais que atingem a região. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Cerca de 20 focos de incêndios florestais estão espalhados pelo estado da Califórnia. O maior deles está ao norte de São Francisco, em uma região conhecida pela produção de vinho. As chamas se alastraram por uma área de 90 quilômetros quadrados. Pelo menos 50 construções foram destruídas. Não há registros de mortes, mas cerca de 2.000 pessoas foram obrigadas a sair de casa. A energia elétrica de cerca de 500.000 pessoas no norte do estado foi cortada. A medida é para prevenir que, se fortes ventos derrubarem linhas de distribuição de eletricidade, faíscas não provoquem novos focos em áreas florestais. Já no sul do estado, um dos incêndios mais preocupantes é em Santa Clarita, cidade a 60 quilômetros de Los Angeles. Autoridades ordenaram que 40.000 pessoas deixem as residências. O incêndio já devastou uma área de 17 quilômetros quadrados e somente cerca de 5% do fogo foi contido até agora. Pelo menos 6 imóveis foram destruídos.
Outubro é o mês que marca o início da temporada de incêndios florestais aqui na Califórnia. Isso por causa da combinação de calor, vegetação seca e fortes ventos, principalmente com as correntes de ar quente que vêm do deserto. Hoje, a temperatura aqui em Los Angeles, em pleno outono, é de 30 graus. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. No 8º dia de protestos, mais de 1 milhão de manifestantes voltaram às ruas de Santiago contra o governo do presidente Sebastián Piñera. O Congresso foi esvaziado após manifestantes tentarem invadir o edifício que fica na cidade de Valparaíso. A polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água. Várias pessoas foram presas. Ao todo, 19 pessoas morreram desde o início dos protestos. Pelo menos 30 pessoas morreram e cerca de 2.000 ficaram feridas em protestos no Iraque. Após 3 semanas de pausa, manifestantes voltaram às ruas do Iraque para protestar contra a corrupção no governo. Eles pedem também uma solução para o desemprego e serviços públicos de qualidade, como eletricidade e água potável. Durante os atos, houve confronto com as forças de segurança, que dispararam com armas de fogo e usaram bombas de gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão. No início de outubro, durante protestos pelos mesmos motivos, 157 pessoas morreram, incluindo 8 policiais, e mais de 3.000 ficaram feridas. Uma investigação conduzida pelo governo iraquiano determinou que as forças de segurança foram violentas ao tentar reprimir as manifestações. Mais de 70% das mortes foram causadas por tiros disparados por policiais. A União Europeia aceitou hoje o pedido de adiamento do Brexit. O bloco, porém, deixou para definir uma nova data da saída oficial do Reino Unido. O porta-voz da Comissão Europeia disse que os embaixadores dos 27 países que são membros do bloco concordaram em prorrogar a saída do Reino Unido e que o grupo vai continuar a discutir a questão nos próximos dias. Como uma nova data para a oficialização do Brexit ainda não foi estabelecida, o parlamento britânico pode agora decidir se vai antecipar as eleições gerais do país, um pedido do primeiro-ministro Boris Johnson. Mais cedo, Johnson disse que a saída ainda pode acontecer no dia 31 de outubro, data marcada anteriormente, mas que estava esperando a decisão da União Europeia. Ele reiterou que quer adiantar as eleições para o dia 12 de dezembro e que só depende da aprovação da oposição. Vamos de esporte agora. O técnico Tite convocou apenas jogadores que atuam no exterior para os 2 últimos amistosos do ano. Na última convocação do ano, nada de atletas que atuam no Brasil. Para não atrapalhar a competição nacional, Tite optou por dar oportunidades aos jogadores jovens que estão fora do país. Os 23 convocados foram goleiros Alisson, Daniel Fusato e Ederson. Defensores Danilo, Emerson, Alexandro, Renan Lodi, Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Meio-campistas Arthur, Casemiro, Fabinho, Paquetá, Douglas Luiz e Felipe Coutinho. No ataque, David Neres, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo e William. É o momento de dar oportunidade a esses atletas também, jovens, para que a gente tenha essa integração e esse desenvolvimento de atletas que são nas categorias de base serem aproveitados também. Isso é verdadeiro, não é da boca para fora, na equipe principal ou na seleção principal. O presidente do Flamengo afirmou hoje que formalizou um pedido à CBF para que nenhum atleta do clube fosse convocado por Tite, já que o rubro-negro disputará a final da Libertadores dias após os amistosos. Porém, o técnico da seleção afirmou que esse pedido não chegou até ele. Eu te dou a minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo. A instituição, o presidente, Caboclo não me passou água
O Juninho não disse nada, absolutamente nada, a respeito desse pedido. Quem também ficou de fora desta convocação foi Neymar. O atleta está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. A programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, que é a data da nossa apresentação. Então, até essa data, ele não treinaria com grupo ainda, ele estaria fazendo a sua reabilitação física e fisioterápica. A seleção vai para os últimos amistosos antes das eliminatórias da Copa do Mundo pressionada, já que a equipe não venceu nenhuma partida após o título da Copa América em julho. Desta vez, o Brasil terá pela frente um grande adversário, a Argentina, no dia 15 de novembro na Arábia Saudita e no dia 19 nos Emirados Árabes, o oponente será a Coreia do Sul. O Mundial eu queria jogar de novo contra a Bélgica, eu queria jogar contra a Alemanha, mas vocês não querem, a gente vai fazer o quê? Amanhã tem campeonato italiano a partir das 13h30 da tarde aqui na Rede TV. O Genoa enfrenta o Brescia com um treinador brasileiro que promete revolucionar o futebol. Renato Senise tem as informações. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, principal jornal italiano, Thiago Motta propôs uma revolução no futebol. Um esquema 2-7-2, algo nunca visto antes. Muitos tiraram sarro, outros procuraram entender a ideia. Muitos vídeos apareceram explicando a teoria. Um esquema vertical, não horizontal. 2 jogadores abertos na esquerda, 7 no meio, contando com o goleiro que inicia as jogadas e 2 do lado direito. É preciso ter coragem para propor algo assim? Eu sono io e não riesco a cambiar. Eu sou eu e não vou tentar mudar. Para o bem ou para o mal, não tento fazer alguma coisa de outra maneira que não seja do meu jeito. Eu sou assim e sempre fui. Sono così, sarò sempre così. Sarà sempre nel mio modo. Será sempre do meu modo. Se é certo ou errado, ninguém pode julgar. São coisas do Thiago Motta. Sono così, Thiago Motta. O primeiro capítulo dessa história você acompanha ao vivo, nesse sábado, na Rede TV. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.